Olá, oitavo ano, aula de hoje, do dia 14/8, vamos estudar os pontos notáveis de um triângulo, ok? Onde vai estudar o ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro, ok? Então, o primeiro ponto notável vai ser o ortocentro. O ortocentro está relacionado com as alturas do triângulo, ok? Por que as alturas? Porque todo triângulo ele pode estar posicionado de três maneiras diferentes, né? Com isso ele vai ter três alturas. E como determinar essa altura, né? Sempre você vai pegar o vértice do triângulo e vai desenhar uma linha perpendicular à base. Sempre essa linha vai formar um ângulo de 90 graus. Então, posicionei o triângulo desse jeito. Aí a gente pode olhar o triângulo também dessa maneira. Você vai pegar o ponto, o vértice, e não vai traçar a linha de qualquer jeito. Não poderia ser assim, porque não vai formar um ângulo de 90 graus. Sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Tá aqui, formou o ângulo de 90 graus. Então, é assim que se traça a altura de um triângulo, ok? E a outra maneira, né, girando mais ainda o livro, o vértice C para o vértice para a base AB, né, ó, também formando o ângulo de 90 graus perpendicular, ok? Então, a junção dessas três alturas, né, as três alturas traçadas no mesmo triângulo, elas vão tocar em um único ponto, elas irão se cruzar nesse ponto O aqui, ó, que ele é chamado de ortocentro, ok? Então, o ortocentro é o ponto em que as três alturas de um triângulo se cruzam. Então, sempre vai se cruzar no mesmo ponto, as três retas, ok? Então, esse é o ortocentro de um triângulo. Agora, nós temos o incentro. O incentro está relacionado com as bissetrizes internas do triângulo. E o que é bissetriz, né? Bissetriz, como o próprio nome já diz aqui, ó, bi, ele vai dividir em duas partes iguais. Dividir quem? Vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, nós temos o ângulo. Vamos pegar exatamente o meio do ângulo e traçar essa reta. Então, um exemplo, né? Se esse ângulo aqui todo ele mede 60 graus. Então, como é bissetriz, vai dividir ao meio. Cada um vai valer 30 graus, porque eles são iguais, ok? 30 mais 30 dá 60. Então, traçando a bissetriz em cada ângulo interno do triângulo. Essas bissetrizes, elas também irão se cruzar no mesmo ponto, ok? Que chamou de I aqui, ó. Onde esse I vai ser o incentro do triângulo ABC. E o que é esse incentro, pessoal? Incentro é como se fosse o centro de uma circunferência, onde nós podemos traçar aqui, ó, essa circunferência, que vai tocar exatamente em cada lado do triângulo. Então dá para traçar uma circunferência dentro desse triângulo tocando em cada lado, ok? Ó, é uma circunferência inscrita. Inscrita quer dizer que está dentro do triângulo. Vai ter aqui o desenho melhorzinho, ó. Foi traçado aqui as bissetrizes, está aqui o centro. A partir desse centro determinou o raio e traçou-se a circunferência dentro do triângulo, ok? Mediatriz de um segmento de reta e o circuncentro de um triângulo. Então, o ponto notável é o circuncentro, está relacionado com a mediatriz, ok? E o que é uma mediatriz? A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular a esse segmento que passa pelo seu ponto médio, né? Ponto médio
quer dizer o ponto que está no centro, no meio, onde divide o segmento em duas partes iguais. Um exemplo, nós temos o segmento AB, aí você com a régua, aqui tem 3,2, então a metade 1,6, bem aqui, ok? E a partir dela, traçar um segmento de reta que seja perpendicular a AB, né? Sempre formando o ângulo de 90 graus. Então isso é a mediatriz, ok? Então, nós temos aqui um triângulo. A partir de cada lado nós vamos traçar a mediatriz, né? Você vai medir cada lado. Aqui tem 3,2 também. O meio vai ser 1,6, bem aqui. E a partir dela traçar uma reta perpendicular ao lado, onde essa reta pode ou não passar pelo vértice, ok? Não é obrigado passar pelo vértice. Então, traçou uma reta perpendicular, né, sempre formando um ângulo de 90 graus. Traçou a mediatriz em relação a um lado. Fazendo isso em todos os outros lados, né? O encontro dessas mediatrizes também vai tocar em apenas um ponto, esse ponto C. Esse ponto C, ele é o circuncentro. Ele é o circuncentro de quem? Ele é o centro de uma circunferência circunscrita. Se inscrita é por dentro, circunscrita é por fora, tocando nos três vértices do triângulo. Tá aqui o centro. A partir do centro, iria medir o tamanho do raio e a partir desse raio traçar uma circunferência, ok? Então essa é o circuncentro, que está relacionado com a mediatriz. E por último, nós temos o baricentro. O baricentro está relacionado com as medianas. E como determinar, como traçar uma reta mediana, ok? Então é bem simples. Você vai pegar um lado, vai marcar seu ponto médio, a metade. A partir disso, traçar uma reta do vértice até esse ponto. Então isso daqui é uma mediana. A partir desse ponto, você vai marcar o ponto médio desse lado e vai traçar uma reta, ok? Ponto médio quer dizer que divide esse segmento em duas partes iguais. É a mesma coisa aqui, marcar o ponto médio, onde divide esse segmento em duas partes iguais e traçar a reta. O encontro dessas três medianas, tá aqui, mais direitinho. O encontro dessas três medianas, esse ponto chamado de G, ele é o baricentro do triângulo ABC. E o que é esse baricentro, né? Uma propriedade dele. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Pegando uma corda, passando por esse ponto, esse triângulo vai ficar em equilíbrio, ele não vai ficar inclinado, ok? Vamos aqui no exemplo, onde envolve ângulos internos de um triângulo e também a bissetriz, segmento bissetriz, ok? Temos aqui, ó, determine X onde AP é bissetriz, ok? AP, ele é bissetriz desse ângulo A aqui, ó, esse ângulo todo. Então, o que vimos sobre bissetriz? Que bissetriz divide o ângulo ao meio, em duas partes iguais. Então, se aqui é x mais 10, o outro lado também vai ser o quê? X mais 10, porque eles são duas partes iguais. Aí, a partir disso, nós temos os três ângulos internos de um triângulo. E sabemos que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Então, vou montar a equação, ó. X mais 10, mais x mais 10, né? Que é esse ângulo todo, mais 50, mais 40, é igual a 180 graus. Vou somar logo os semelhantes. X mais x, 2x. Aí todos os outros são positivos, ó. Sinais iguais, repete sinal e vai somar todo mundo. 10 mais 10, 20. Mais 50, 70. Mais 40, 110.
igual a 180 graus. Né? A equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. O 110 está positivo, vai passar negativo. Então, 2x igual a 180 menos 110. 2x igual a 70. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a 35 graus. Então, botei um exemplo onde envolve bissetriz. Outro exemplo, nós temos aqui. Determine y, onde BH é a altura. Então, o desenho só está assim, ó. Nós temos o triângulo ABC, onde esse ângulo é y mais 20. Esse ângulo aqui, ó, só até o tracejado aqui é 40 graus. E nós temos esse segmento BH, que é a altura. Então, se é a altura, nós sabemos que sempre a altura e a base tem que ser perpendicular. Então, já descobrimos esse outro ângulo interno aqui que mede 90 graus. Então, a partir desse triângulo, esquecendo esse aqui do lado, ok? Nós vamos descobrir o valor de y, porque a soma dos três ângulos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Então, montando a equação, ó, y mais 20 graus, mais 40, mais 90, é igual a 180 graus. Né? Então, vou somar y mais 20 com 40, 60, com 90, 150. Igual a 180. O mais 50 vai passar negativo, ou mais 150. Então, 180 menos 150. Y é igual a 30 graus, ok? Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer a atividade de casa. Até a próxima aula.